Eu acho que eu vou na contramão, né? Aqui, quando nossos consultórios estão cheios de pacientes usando Monjaro, todo mundo já chega querendo Monjaro. Hoje eu trago um case de um paciente que perdeu mais de 60 quilos sem uso de medicação, apenas com mudança de comportamento e metabolismo. Eu vou começar falando rapidinho do meu primeiro case, que fui eu mesma. Eu sou médica há mais de 16 anos. Eu comecei e eu sempre fui obesa, a vida inteira. Se vocês entrarem no Instagram, não se espantem com a foto do antes e depois, sou eu mesma. Mas era uma luta pessoal e eu acreditava que a culpa era da genética, né? Minha mãe é obesa, minha mãe fez bariátrica, então eu tô fadada. E aí o paciente chega assim pra gente: "Ah, não, eu come irregular, bebe, não malha, mas a culpa é da mãe." Ele esquece da epigenética, né? Que é tudo. O que é que você está fazendo pelo seu caso? Então, às vezes, eu trago isso. É importante a gente falar o óbvio para o paciente, porque ele não tem essa informação. Ele acha que a culpa é da genética mesmo, não adianta, não tem nada que ele faça. Então, minha primeira formação foi em radiologia e diagnóstico por imagem. Eu já digo era, capitão-tenente, militar concursada, obesa, super insatisfeita com o meu peso. E aí, o que é que eu ia fazer? Ia tentar mais uma vez. A primeira dieta foi lá aos 13 anos. Fui para nutricionista, fui para o médico, saí de lá com pão integral e requeijão cremoso, light. Mas eu disse, eu vou tentar mais uma vez. Dessa vez eu disse não. Alguma coisa dentro de mim. Eu me inscrevi numa mentoria. Era uma mentoria de uma médica muito boa daqui de Salvador. E era uma mentoria para pacientes normais. Pacientes, não era para médico. Lá, pela primeira vez, eu me deparei com uma foto de um intestino. Eu ainda não conhecia Murilo. Uma foto de um intestino lindo. E aí ela começou a explicar. Isso é a tight junction, isso é a leaky gut, isso é a microbiota, a disbiose. Aí eu olhei e disse, ok, nunca mais minha relação com a comida foi a mesma. Interessante, e às vezes, eu volto de novo a dizer, falar o óbvio, porque eu, como médica, eu devia saber disso tudo, né? Não, gente. É por isso que o médico tradicional, lá na faculdade, quando a gente passou, e eu era monitora de fisiologia, era para eu saber isso de cor. Mas a gente foca, as faculdades ainda focam muito na doença. Mas ali eu fui mordida pela mosquinha da medicina integrativa. E aí não parei mais de estudar. Entrei na medicina, fiz pós de medicina funcional integrativa, fiz pós em longevidade, fiz pós em nutrologia, aprendi que sem hormônio a gente não vive, né? E aí, finalmente eu disse, mas tinha alguma coisa. Estudei muito obesidade, muito obesidade. E entendi uma coisa fundamental que baseou todo o meu protocolo, tudo que eu faço hoje com meus pacientes, que é entender que uma coisa é emagrecer o paciente, e Monjaro vem sim como a melhor opção hoje. Monjaro não é time de futebol. Quando chega, né? E aí, você é a favor ou contra Monjaro? Não é time de futebol, gente. A ciência, e aqui nessa sala a gente está discutindo ciência, a ciência mostra que ele é uma excelente medicação que traz resultados, claro. Precisa de acompanhamento médico e a gente manejar, como a gente passou o dia inteiro aqui falando, não é água também, né? Então, uma coisa é eu emagrecer o paciente e outra é eu tratar a obesidade. Até então, eu também só queria emagrecer. Cadê? Qual é o do momento? Todo mundo chega assim, né? Tem muita coisa, além de... Eu faço uma comparação, é a mesma coisa do paciente que chega e diz assim, eu estou com pneumonia, adianta você dar um xarope para tosse? Ele vai voltar, porque você não tratou a pneumonia. Obesidade é a mesma coisa. Então, existe uma neuroobesogênese. Se a gente não desinflama, se a gente não pensa em metabolismo, esse paciente vai engordar de novo, sim. A gente precisa desinflamar hipotálamo. E quem é que mais inflama hipotálamo? Cortisol, pico reiterado de cortisol. Quem é que chega no seu... Quem são os pacientes que chegam estressados, ansiosos, todos 100%, né? Então eu entendi que eu estava sendo tratada do pescoço para baixo e que isso não ia dar certo. E que para eu falar de uma medicina integrada, realmente eu precisava pensar no paciente como um todo. E aí eu desenvolvi um protocolo
que eu penso sim, eu trago para o paciente, falo com ele, ajudo ele a manejar estresse, ansiedade, ensino ele a ter autoestima, porque sem autoestima, dificilmente ele consegue chegar no final do processo. Você tem que fazer escolhas construtivas, reiteradas todos os dias. Se você não se ama o suficiente para isso, você falha. Então o paciente precisa aprender a se amar. Ah, é fácil? Não, é aprendizado. Como tudo é aprendizado. Então, hoje são mais de 2.000 pacientes tratados. Eu fui a primeira, deu certo. E agora eu trago o caso do paciente em si. Trouxe com foto, ele disse, ele se orgulha de mostrar o antes e depois. Então, ele que me forneceu as fotos, masculino, 42 anos, advogado, obesidade grave, mais de 150 quilos. Ele mesmo fala, eram hábitos nocivos. Óbvio, precisa perguntar se ele tinha disposição, o que é que ele tinha. Difícil, né, gente? A gente imagina a inflamação que vai aí nesse corpo. Tirei da anamnese, ultraprocessados em excesso, álcool e cigarro diário praticamente. Compulsão alimentar, sono irregular, claro. Era um paciente que vivia advogado, estressado o dia inteiro, chegava em casa e ia comer pizza, hambúrguer, entrava pela madrugada assistindo televisão, fumando, bebendo, sono irregular. Como é que esse paciente consegue praticar exercício, usar algum tipo de suplemento? Difícil. O que foi que aconteceu? Em outubro de 2024, ele recebeu o diagnóstico de uma diverticulite grave. Não foi surpresa, né? Para mim, claro. Diverticulite grave perfurada, com pneumoperitônio, foi para UTI, cirurgia aberta. Olha a cicatriz na barriga. Ele diz, ali nasceu a minha decisão de mudar. Gente, eu vejo muitos olhinhos de meninas novas, né? E a gente sempre vem querendo aprender alguma coisa. Se eu puder ensinar alguma coisa hoje para vocês, aprendam uma coisa. O paciente, ele sempre senta na sua frente e ele fala da dor dele. A dor do paciente é muito importante. Aquilo que vem a lagriminha no canto do olho. Porque na hora de escolher entre o brigadeiro, a cerveja, o que não é fácil, porque no início da dieta a gente passa por um momento de restrição, sim. Ninguém aqui é menino para achar que não vai ter restrição. Claro, pode não ser sofrido. O sofrimento é escolha. Mas a gente precisa passar por restrição, né? Não é dieta restritiva, mas a gente tem que tirar alimentos da dieta, né? Então, isso vai sustentar. Ele dizia, até hoje ele diz, eu olho para uma cerveja e me remete àquele ambiente da UTI. Isso você consegue segurar. Não é, ai, que maldade, não. Segure sua dor e lembre dela, ela vai te fazer chegar até o final. Então, ele diz, ali nasceu a minha decisão de mudar. Um mês depois, mais ou menos, ele chega para mim, ele já tinha perdido até algum peso. Percentual de gordura de 35%. Ele diz que simplesmente parou de comer lixo. E já chegou um pouquinho, o peso já tinha baixado um pouquinho. Exames, insulina de 20. A gente aprendeu hoje, né? Valor de referência. Insulina de 20, HDL baixo, ferritina. Olha esse fígado, coitado. Homocisteína de 22,7. Vitamina D de 12,5. Dureza. Diagnóstico, obesidade, resistência à insulina. Alguém tem dúvida de que ele tinha desbiose? Inflamação sistêmica. E os objetivos, óbvio, reduzir o peso, melhorar a gordura corporal, circunferência abdominal. Ui, foi demais. E a partir daí a gente faz um plano de tratamento. Vocês acham? Por que a gente tem que oferecer plano de tratamento para o paciente? Vocês acham que esse paciente, se chegasse no consultório de vocês, é com uma dieta, uma prescrição que você entrega na mão dele e ele volta daqui a um mês magro, né? Óbvio que não. O paciente chegou ali porque ele precisa de você. Ele precisa de acolhimento e de cuidado. Eu já fui essa paciente. Você precisa de ser monitorada. Você saber que tem alguém por você. Eu brinco, eu digo, adoro quando o paciente vem com uma certa frequência, porque ele não, a gente está na Bahia, né? Ele não comeu acarajé no domingo para vir se pesar na segunda.
Então, você tem que ter o paciente por perto. Então, ter um plano óbvio. Saiu dali, mais de 2 horas de consulta, eu ensino muita coisa para o paciente tem que entender os processos. Então, é como eu digo de novo, adianta eu, pronto, glutamina, ele não sabe para que serve nada. Na hora que faltar o dinheiro, ou que ele tiver de priorizar, ele não está nem entendendo, ainda mais homem, vai encher uma mão de remédio, vai tomar, não sabe nem para quê, não usa. Então, a gente tem que ser específica, a gente tem que falar o que para a gente é óbvio, para ele não é. Então, a dieta, óbvio, foi para nutricionista, óbvio, dieta anti-inflamatória. A gente optou, nesse início, com certeza, tirou glúten, leite, açúcar, álcool industrializados. Depois a gente pensa em reintroduzir. Mas, nesse momento, eu precisava desinflamar esse paciente. E ele aprendeu a comer. Um paciente que não sabia comer fruta, não sabia comer vegetais, não comia comida de verdade. A gente foi para o beabá. O que mais? Além do nutricionista, preparador físico. Ele passa por um preparador físico, por uma avaliação. Eu tenho que entender, receber esse relatório, quais são as limitações, quais são as metas a alcançar, qual a frequência paciente meu tem que malhar 4 vezes na semana musculação. Não tem negociação. E dessas 4, no final do treino, tem que fazer HIIT 3 vezes. Isso vai mudar o metabolismo do paciente. A gente não está falando, eu não estou falando só em emagrecer, eu estou falando em tratar, eu estou falando em ele manter o peso, em ele ficar magro para sempre. Olha meu otimismo. Eu não quero que ele volte todo ano. Eu quero que ele aprenda a ficar magro e para isso ele precisa aprender a construir metabolismo. Então a gente fala de HIIT, eu peço a ele, eu começo muito gentil, pedindo 4 minutinhos, um treininho intervalado de 20 e 10. Ele hoje faz, se eu contar para vocês, ele faz 8 músicas de 4 minutos a 10 quilômetros por hora. Esse menino mudou demais a vida. Por isso que eu gosto de trazer ele. E geralmente meu grande público é mulher, mas ele foi diferente, por isso que eu trouxe. Então, ele precisa entender ao paciente, mas eu quero fazer caminhada, eu quero fazer pilates. Você não é proibido de fazer nada. Fez 4 dias de musculação, 3 dias de HIIT, o que você vai fazer a mais, zumba, o que você quiser fazer, você faz. E passa pela psicóloga. Precisa, sim, entender o que é estresse. Precisa parar de fazer pico reiterado de cortisol. A gente está num mundo onde mas o mundo é estressante, então, assim, todo mundo vai ser gordo. A gente precisa entender que o estresse, o pico reiterado de cortisol, para começar, logo depois você já faz um pico de insulina. A insulina participa de quantos ciclos obesogênicos? Então, a gente tem tudo para ser obeso, sim. Só que, além disso, esse pico, eu te pergunto, todas as vezes que você mandou essa fake news para seu cérebro e você informou a ele que você estava em risco iminente de vida, quando o paciente chega, doutora, mas minha vida foi muito estressante esse último ano. Quantas vezes você esteve em risco real de morte? Porque é isso que você está informando para o seu cérebro toda hora. O boleto, isso, aquilo. Calma, gente, você tem que informar o contrário. Calma, tá tudo bem. Doutora, é fácil falar? Não é fácil falar. Mas difícil é se manter gordo. Eu não quero. A gente precisa treinar o cérebro. A gente precisa treinar comportamento. A gente precisa parar de ter expectativa de controle, de ser ansioso. Não adianta, a gente não controla nada. A gente só controla as nossas escolhas. E, volto a dizer, o paciente precisa construir autoestima. É construção. Todo dia eu estou lá no Instagram, só vai, bota o tênis e vai. Não discute, não conversa com seu vitimismo, porque todo mundo tem 10 motivos para não ir malhar, mas você tem que ir. Não é querer, tem que ir, só vai. Então, isso é construído e a psicóloga constrói isso junto com ele. Não é psicologia, não é terapia. É neurocomportamento, é sociologia, é estatística. Então, tem aula de sono. Todo paciente meu tem aula de sono, tem que entender o que é ciclo circadiano. Por que não pode dormir depois de 23? Não pode perder pico de GH, senão você não faz músculo, tem que controlar a grelina, a leptina. O paciente tem que entender. A primeira consulta demora mesmo. E aí, óbvio,
desenho meu intestino para todos os pacientes. Vou começar a usar até esse desenho da central, que é lindo, mas desenho, faço as tight junctions, explico tudo, as leaky guts, e óbvio que esse paciente eu queria dar guardiã para todo mundo, devia ter na cesta básica. Mas, óbvio que esse recebeu guardiã 2 vezes por dia por um bom tempo. Ômega 3 também, não fiquem passando ômega 3 subdose, gente. O paciente a gente tem que calcular direito, senão é a mesma coisa que não tomar. Restaure, eu também amo a composição do Restaure, gosto muito de todos os produtos, mas Restaure e Guardiã são especiais, né? Energy ATP, ele ama um pré-treino. Eu não passo pré-treino para todo mundo, não, apesar do que o Energy vai além de um pré-treino, né? Mas ele gosta, e eu tenho que mudar. Doutor, esse daqui não arrepia. Esse eu quero que pinique. Ele gosta de um pré-treino. E ele vai na vibe e a gente tem que ajudar o paciente, né? Óbvio que eu passei enzimas digestivas, metformina, aquela insulina dele, ele tinha indicação 2 vezes ao dia. Hoje ele usa só uma vez e sabe que vai usar até a missa de 7º dia. Eu brinco. Vai manter essa metformina. Magnésio e melatonina, a gente tem que dar uma ajudinha aí nesse fígado, né? Lembram que a ferritina era de 542. A suplementação, a gente continua, né? Eu fui evoluindo, introduzi o biointestil, N-acetilcisteína, no momento que eu tirei um pouquinho o guardiã, eu mantive a glutamina, ele precisava, lembram da homocisteína altíssima, complexo B, depois eu passei para o Core Biome, e a última prescrição dele foi com Biomamps de Akkermansia. Que mais aí? E aí, ele melhorou ou não? Olha que homocisteína, que queda linda, gente. Eu me orgulho. Eu acho linda, eu vibro junto com o paciente. A gente ainda tem muita coisa para construir, mas uma homocisteína que saiu de 22 e hoje é 9. Uma ferritina que era 542, hoje está 265. A gente ainda tem o que melhorar. Mas eu fico super satisfeita. A vitamina D também, eu quero no mínimo 60, né? Mas ele saiu de 12,5, está em 37,4. Insulina, olha que coisa linda, saiu de 20, hoje é 5. Proteína C reativa de 3,55, hoje está inferior a 0,6. Olha ele aí, esse rapaz, ele vai me matar, porque a coisa que ele tem mais orgulho hoje é do bíceps dele, foi justamente o que foi cortado. Mas ele gosta de mostrar a foto, até porque ele diz que agora ele está solteiro, quem quiser se... Ele fez questão de vir, eu não vou dizer onde é que ele está, não, porque ele é tão orgulhoso do resultado dele, que daqui a pouco eu peço, ele não veio de camiseta para mostrar o bíceps, graças a Deus. Mas isso é lindo, quando a gente senta numa plateia assim, eu sei que tem muitos olhinhos que dizem assim, né? Mas o que é o propósito? Gente, se isso não for propósito, servir e transformar, o propósito está na mão de vocês, não precisa ir longe para buscar. Né? Ele saiu de um manequim 56 para... Eu não sabia nem que existia camisa 9G. Hoje ele tem saúde, disposição, corre, todo dia tem uma foto lá correndo 10 km, e isso foi construído em 9 meses, sem Monjaro, gente. Tem o protagonismo do paciente, tem a gente junto, tem uma equipe por trás. Percentual de gordura de 11,5. Eu digo que a aderência dele foi de 110%, chegava a ser chato. Chegava assim, doutora, lá no escritório chegou um pacotinho, tem um pacotinho de biscoito de arroz, eu tô como que horas? Meu filho, qualquer hora, o menino faz tudo 100%. Mas eu substituo pelo quê? Então, a gente saber que autoestima... Ui, voltei. Então, hoje eu digo que são 10 pontos, eu trabalho em 10 pontos do metabolismo, mente, metabolismo, podia ser da longevidade, podia ser de qualquer coisa. A gente precisa, sim, tratar o paciente também do pescoço para cima, porque senão a gente não está tratando de uma forma integrativa, como a gente está dizendo que está tratando. Óbvio que a dieta precisa ser metabólica, pensar em proteína, desinflamar esse paciente, musculação, não abram mão, não fique negociando com o paciente, porque senão compromete o seu resultado. Tem que ter HIIT, tem que ter equilíbrio de hormônios sexuais, tem que ter uma tireoide funcionando, o sono tem que estar ok, a capacidade digestiva como um todo e, claro, formar gordura marrom, ela nos ajuda e muito. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui.